você sabe, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque eu fui morar em João Pessoa, um lugar que eu não conhecia e que foi... Eu já digo que foi minha primeira saída do Brasil. A primeira imigração, A minha podemos dizer primeira assim. imigração foi João Pessoa. Chegando lá, eu aprendi com o passar do tempo. No começo eu fiquei um pouco tonta, claro, né? Aquele mar todo na minha frente. Cadê o cartório? Cadê os papéis, os processos e tudo? Eu já tinha uma filhinha pequena, né? Nós já tínhamos uma filha. E ele saía para dar aulas, né, na Universidade Federal de João Pessoa. Daqui a pouco eu tinha que me situar ali, eu tinha que fazer coisas, voltar para o mundo, né? E eu disse, para o direito eu não volto. Eu não quero isso na minha vida. E aí eu comecei a... Nós tínhamos um amigo que estudava canto, canto lírico, e era artista plástico. Ele virou para mim e falou, Deise, por que você não vem estudar canto? Eu falei, eu nunca cantei na vida. Como é que eu vou fazer isso? Não, venha. Então eu comecei a cantar. Fui para esse curso. Daqui a pouco eu descobri que eu sabia cantar. Que eu era soprano, ainda por cima soprano ligeiro. Nossa! Então eu comecei a me interessar por aquele canto maravilhoso, cantar, e comecei a estudar técnica vocal. Então eu entrei no departamento de música da Universidade Federal da Paraíba. Quero aqui deixar um registro que a Universidade Federal da Paraíba é fantasticamente divina, principalmente no departamento de música. Legal. Quando eu cheguei lá, eu encontrei artistas, instrumentistas maravilhosos. Eu falei, isso existe no Brasil? Eu não sabia. Aliás, existem tantas coisas nesse nosso Brasil maravilhoso que acaba, mais ou menos, a gente não fica sabendo. Por o país ser tão grande também, né, Deus? A gente acaba... A distância assim, a geográfica é tão que tem tanta coisa. Olha, aqui a gente conversando com as pessoas, você é de onde? Olha, eu vim, sei lá, de Roraima. Quê? E a gente não tem nem noção de onde, Eu né, sei o que entre é aspas, isso. do que é. Eu sou de Tocantins e você, eu sou de São Paulo. É muito grande. E aí você começa a descobrir as pessoas. É interessante. Continua a sua história. Sim, você está pedindo para eu continuar falando. Então, em João Pessoa, para fazer um resumo, é quando eu entro e me descubro numa vida diferente, artística. Eu não tinha a menor ideia que eu sabia fazer aquelas coisas. Então, eu comecei a cantar, e cantava bem. Eu fazia parte de um coral grande, com um maestro que tinha acabado de chegar do Canadá, de uma universidade que se chama McGill, né? E ele ficou lá 10 anos, sendo professor nessa universidade, e acaba de voltar para João Pessoa, Paraíba. Acredita nisso? E eu falei, meu Deus, esse senhor morou lá 10 anos e está aqui. Que fantástico, achei aquilo divino. Quando ele tinha um assistente. O assistente queria organizar um grupo de câmera. Grupo de câmera é quando você não canta com instrumentos. São só sua voz. Então, ele fez um teste e eu fui escolhida para ir para esse grupo de câmera. Imagina você. Então, comecei a cantar com ele. Éramos 5 pessoas apenas. Aí eu me interessei cada vez mais por aquele mundo. Esse mesmo amigo que me apresentou a esse mundo, ele fazia teatro. Ele vai na minha casa almoçar e diz, você não quer cantar na peça infantil que eu estou participando? Eu falei, eu cantar num teatro, numa peça infantil? Você imagina se eu vou ter coragem de subir num palco? Eu toda tímida? Nunca! Ai, Deise, por favor, venha. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí eu falei, não tô assim, nesse momento, meu break, né? Assim, de o que eu vou fazer? E o direito lá. Eu falei, bom. E fui para esse teatro. Você acredita? Me lembro até que o nome da primeira peça infantil
O Casamento da Dona Baratinha. Você acredita que eu fui a Dona Baratinha? Sério? Não, você não acredita, porque nem eu, hoje em Meu dia, quando eu Deus. lembro que eu cantava Quem Quer Casar com a Dona Baratinha, e o teatro ficava lotado, as crianças adoravam. E eu lembro que tinha um senhor, um padre da comunidade de lá, de João Pessoa. Olha, minha filha, você tem talento, você tem que seguir essa vida de atriz. E você acredita que eu segui a vida de atriz? Eu fui estudar a fundo o que era ser uma atriz, o que é atuar. Atuar. Não, eu não sou uma pessoa que só vai pegar um texto, não. Aí eu fui estudar os teóricos do teatro na época. E eu lembro que eu comecei a estudar Shakespeare também, todas as peças do Shakespeare. E por aí vai. E daí eu fui. E aí consegui voltar um pouco no Rio de Janeiro na época e estudar numa escola de teatro, fazer aqueles cursos menores para eu ter contato com isso. E foi quando eu, que já conhecia esse filósofo, né, Albert Camus, e eu vou para essas escolas e eles estão encenando a peça A Peste, do Camus. E eu falei, não é por acaso isso, porque eu já amo esse filósofo. Meu marido me trouxe todo esse mundo, universo filosófico fantástico, né? Antes de eu chegar na França, eu já conhecia Simone de Beauvoir, Albert Camus e outros, né? Se eu for citar todos aqui. Eu já conhecia bastante, né? Não sou uma especialista, né? Nem, mas já conheço, né? Então, eu volto para João Pessoa e continuo atuando. Depois eu vou para outras peças de gente adulta, de verdade. E sempre cantando, sempre eles me adoravam quando eu cantava. É ótimo. Nessa época, meu marido resolve, né, nós estamos no Brasil numa época que você fazendo umas provas, você conseguia bolsa para estudar fora. Eram bolsas consideráveis que você recebia o seu salário da universidade enquanto professor e você tinha uma ajuda do governo para fazer o seu doutorado. E ele queria fazer o doutorado dele, né? E aí ele consegue, foi aceito numa universidade nos Estados Unidos, em Boston. Boston University. Então, aí ele, bom, então vamos, né? Eu só estou fazendo os resumos, né? Aí eu pensei, bom, é uma oportunidade para minha filha estudar inglês, ir para as escolas americanas, né? Dessa forma. E aí eu não sabia inglês, assim, eu sabia muito pouco. Básico. Básico, né? To be, essas coisas assim, né? Ser, né? Essa coisa. Eu sabia muito pouco, assim, não me arriscava a dizer que eu sabia falar inglês, porque quando você chega lá, você vê, meu Deus, não estou entendendo nada que essa pessoa Fala nada. ainda mais em Boston, com aquele sotaque deles, New England. E nós fomos, né, para os Estados Unidos e também foi uma vida de estudante fantástica. Encontrei lá vários músicos que estavam na Boston University, pessoas que vinham, inclusive de João Pessoa, ou que eram pessoas de João Pessoa, estavam no Rio de Janeiro. Então, foi um encontro mágico com aquelas pessoas. E eu falei, eu vou estudar muito inglês. Eu não quero sair daqui sem fazer um curso, sem atuar em inglês. Ah, que bacana. E aí eu comecei a estudar, feito uma louca. Estudei durante 2 anos, bastante. Fui para alguns lugares pesados, né? Já que eu estava ali em Boston, estava pertinho de Cambridge, só você atravessa o Rio, então tem Harvard. Então eu fui para lá. Eu falei, não, vou estudar, quero estudar um pouquinho aqui inglês. Mas tive a chance de pisar ali naqueles lugares que eu considero abençoados nessa terra. E aí eu consegui ir para a escola de teatro e consegui atuar. Eu atuei em 3 peças em inglês. Uma pequenininha e outras 2 maiores, dividindo o palco com outras pessoas, claro.
foram peças importantes, né? A Uncle Vanya, que é a do Tchaikovsky também, Glass Menagerie, Penteadeira de Vidro, que é do Tennessee Williams.